Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O dono de uma das principais cachaçarias do país foi preso em Belo Horizonte. Ele é condenado por crimes de estupro e estava foragido. Centenas de pessoas participam da cerimônia de despedida à mãe Bernadette, uma das principais líderes quilombolas do país. Defensorias públicas fazem um mutirão para reconhecimento de paternidade. E ainda, a seca do rio Solimões impede a navegação de algumas embarcações em cidades do norte do Amazonas. Sábado, dia 19 de agosto. É agora no Brasil TV. O fundador de uma das maiores cachaçarias do país, Antônio Eustáquio Rodrigues, foi preso pelo crime de estupro em Belo Horizonte. O empresário Antônio Eustáquio Rodrigues estava foragido há 2 meses. Foi preso em um apartamento aqui no centro de Belo Horizonte. Havia sido condenado por estupro e estupro de vulnerável. Em 2014, ele chegou a ser preso por tentativa de homicídio e 2 estupros contra um menino de 13 anos e uma menina de 15 anos. Na época, ele chegou a ser afastado das atividades da empresa que ele próprio criou. No mesmo ano, ele recebeu um alvará de soltura. O empresário foi encaminhado para um presídio que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. As penas somadas podem chegar a 14 anos de prisão. Júlio César Santos para o Brasil TV. A defesa de Antônio Eustáquio Rodrigues disse que ele foi preso ontem, quando visitava parentes em Belo Horizonte, e que o caso seria um grande erro do judiciário. A defesa afirma que ele foi absolvido pelo juiz da comarca de Salinas e também pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceram que a prova do crime era confusa e contraditória, e que a condenação foi de um ministro do STJ que estava longe das provas e das pessoas envolvidas. A gente fala agora da apuração sobre o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette, na Bahia. A Polícia Federal entrou nas investigações e juízes do Conselho Nacional de Justiça também acompanham o caso. O corpo de Mãe Bernadette foi enterrado hoje no fim da manhã em Salvador, depois de muitas homenagens. O corpo de Mãe Bernadette foi velado durante toda a madrugada na igreja que fica dentro do quilombo Pitanga de Palmares. Pela manhã, deixou o local em um caminhão do Corpo de Bombeiros, que percorreu ruas da cidade de Simões Filho. Amigos e parentes homenagearam Mãe Bernadette com uma caminhada. O corpo de Mãe Bernadette foi trazido para Salvador no fim da manhã. Uma multidão acompanhou o enterro no cemitério da Ordem Terceira do São Francisco. Ela é a mãe, na verdade, da Pitanga mesmo, né, que é o nosso quilombo representante geral. Um vazio muito grande nos nossos corações, né? Falta vai fazer muito. Maria Bernadette Pacífico tinha 72 anos. Foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho. Estava à frente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas. Mãe Bernadette, como era conhecida, era Ialorixá, uma líder religiosa do candomblé. Ela foi assassinada em casa, no quilombo Pitanga de Palmares, na noite da última quinta-feira. Mãe Bernadette assistia à televisão com 3 netos quando 2 homens que usavam capacetes invadiram a casa, tiraram os adolescentes da sala e executaram a Ialorixá com vários tiros, fugindo em seguida. A Polícia Federal e a Polícia Civil da Bahia investigam o crime, mas preferem não dar detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações. Uma das hipóteses é de que a execução teria sido motivada pelo conflito que envolve a posse da terra onde hoje está o quilombo Pitanga de Palmares. Mas a polícia não descarta outras possibilidades. Há 6 anos, Flávio Gabriel, filho de Mãe Bernadette, também foi assassinado. Na época, ele era líder da comunidade Pitanga de Palmares. A Polícia Federal assumiu as investigações, mas até hoje o crime permanece sem solução. Mãe Bernadette vinha denunciando ameaças e violências contra a comunidade quilombola. Em julho, chegou a falar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, durante um encontro. Ela estava sob proteção da Polícia Militar. No mês passado, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para agilizar ações sobre as disputas de terras na região. 2 juízes do CNJ também foram para a Bahia para acompanhar os trabalhos. Representantes da comunidade esperam uma investigação rigorosa do caso. Uma personalidade do Brasil que o Brasil não conseguiu proteger.
mesmo tendo seu filho morto, mesmo dizendo que estava ameaçado, nós precisamos dar um basta nisso já. As instituições do governo do estado da Bahia, do governo municipal, do governo federal, precisam tratar disso com eficácia. Numa investigação muito rigorosa e muito célere, para que de fato a justiça seja feita, né? E os mandantes, executores sejam de fato encontrados para dar uma paz àquela comunidade, né? Que é o que todo mundo demanda e necessita. O Escritório Regional para a América do Sul da ONU Direitos Humanos condenou o assassinato de mãe Bernadette. No comunicado emitido hoje, a organização expressou solidariedade à família e à comunidade quilombola e insistiu para que o crime não fique impune com uma investigação rápida, imparcial e transparente. Defensorias públicas fizeram hoje mutirões para investigação e reconhecimento de paternidade em todo o país. Ter o nome do pai na certidão é um direito constitucional, mas mais de 100 mil crianças foram registradas este ano sem essa informação. A Kílvia Muniz acompanhou o mutirão no Ceará. Olá, aqui no Ceará mais de 200 pessoas se inscreveram para participar da campanha Meu Pai Tem Nome. Essa é uma iniciativa nacional promovida pelos defensores e defensoras públicas do país. No estado, 5 municípios oferecem o serviço, incluindo a capital Fortaleza. Além disso, as pessoas vão poder contar durante os dias comuns da semana com o reconhecimento de paternidade. O dia D é uma forma de chamar a atenção para o tema que é tão importante. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado, mais de 164 mil pessoas ficaram sem o nome do pai. Das crianças que nasceram, 105 mil foram registradas com o nome pai ausente, o que é cerca de 7% do total. Por outro lado, também no ano passado, 21 mil crianças em todo o país tiveram reconhecimento da paternidade. A gente lembra que o serviço é totalmente gratuito, pode ser realizado através da Defensoria Pública ou diretamente nos cartórios. Ele serve para o registro de filhos pequenos, mas também adultos, e para pai biológico ou até pai afetivo. É uma garantia de direitos para esses filhos, como, por exemplo, a garantia do direito à pensão e o direito sucessório. Quem não pode comparecer a um dos núcleos nesse sábado pode procurar a Defensoria Pública ou os cartórios em qualquer dia da semana para esse reconhecimento. Kílvia Muniz para o Brasil TV. O helicóptero a serviço da FUNAI, que estava desaparecido desde quarta-feira no Amapá, foi encontrado hoje de manhã. Os 3 tripulantes, o piloto, o mecânico e o engenheiro da FUNAI, foram encontrados às margens de um rio. O helicóptero tinha decolado de uma aldeia indígena no nordeste do Pará com destino a Macapá. Sofreu uma pane elétrica e o piloto precisou pousar na floresta. E hoje foi o dia D de vacinação no Maranhão. Entre as vacinas disponíveis, tinha contra meningite, tuberculose, hepatite, febre amarela, HPV, Covid e antipólio. Aqui em São Luís, 55 salas de vacinação estiveram de portas abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde, em todas as regiões, inclusive na zona rural, onde teve maior procura neste dia D. O público-alvo, crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Aqui em São Luís, segue em baixa a vacinação para poliomielite e também o sarampo. A campanha segue até o próximo fim de semana, dia 26, também em todos os postos de vacinação aqui da capital. Olavo Sampaio para o Brasil TV. Moradores de Mato Grosso do Sul vão poder aproveitar o domingo para cuidar da saúde. Em Ponta Porã também vai ter mutirão de vacinação. Olá, tudo bem? Olha, nesse domingo tem mutirão de vacinação aqui na região de fronteira, aqui em Ponta Porã, para toda a família, e quando a gente diz toda a família, é todo mundo mesmo. Tem para o pessoal de casa e para os animais. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Aqui na Carreta da Saúde, portanto, vai ter aplicação de vacina, né, especialmente para idosos, crianças. Lembrando que aqui na cidade a cobertura vacinal para algumas doenças continua baixa, então quem precisa atualizar a carteira de vacinação, dá um pulinho aqui. Carreta da Saúde vai ficar estacionada durante a tarde aqui para aplicação das vacinas. Paralelamente será montada uma outra barraca aqui justamente para vacinar os pets, né, com mais de 3 meses de vida, cães e gatos, ou seja, vacinação para todos de casa a partir das 2 horas da tarde até às 6h30, nesse domingo aqui no Horto de Ponta Porã.
A seguir, o segundo dia do Festival de Gastronomia da cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. O Brasil TV de volta falando da semana de muitas queimadas urbanas na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Até uma família de capivaras foi atingida. Os meses de julho, agosto e setembro são considerados os mais quentes do ano aqui na região e quando são registrados os maiores índices de incêndios. Só nas últimas 24 horas, pelo menos 3 foram registrados. Nos primeiros 15 dias do mês de agosto, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 25 ocorrências. A maioria delas, incêndios em vegetação, quando as chamas também ameaçam a vida dos animais. Em uma das ocorrências, uma família de capivaras foi encurralada e 3 delas morreram durante o incêndio. Uma chegou a ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu depois de ser atendida por veterinários por causa da gravidade das queimaduras. O uso do fogo para a limpeza de terrenos é proibido por lei e um decreto do governo do estado estende até o mês de novembro essa proibição. Leiliane de Araújo, de Imperatriz, para o Brasil TV. Por causa da seca do rio Solimões, algumas embarcações não estão mais chegando às cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Amazonas, para levar produtos alimentícios e passageiros. Desde o começo do mês de agosto, o rio Solimões vem baixando o volume de água em frente à cidade de Itabatinga. Neste sábado, o nível da régua pluviométrica registra 2 metros e 62 centímetros. Ano passado, na mesma data, o nível era de 4,67. Uma diferença de 2 metros e 5 centímetros. Por causa da seca do rio Solimões, algumas embarcações que fazem viagens de Manaus, trazendo cargas e passageiros para a região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, não estão conseguindo mais chegar aos portos das cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Com o surgimento dos bancos de areia em alguns trechos do rio Solimões, fica difícil passar com a embarcação. O nosso período de seca da navegação do rio Solimões entre o trecho de Benjamin, Tabatinga e Atalaia do Norte é por causa da baixa do rio. Então nós temos um calado, que é o nível da água para o fundo da embarcação, onde se torna-se a palheta. Então nós temos 2 metros e 60 centímetros. Outros barcos têm 3 metros. E isso é o nível do rio que está passando, porque nós não podemos passar porque o nível do rio está baixo. Os comerciantes de Benjamin Constant e Atalaia do Norte têm recorrido às canoas que fazem frete para levar os produtos de Itabatinga até as cidades. De acordo com a Defesa Civil de Itabatinga, a maioria das 53 comunidades ribeirinhas e indígenas já enfrentam dificuldades de água potável e acesso por causa da estiagem na região. Nós temos hoje cerca de 12 mil pessoas que poderá ser afetado diretamente e, além disso, também o município de Itabatinga poderá sofrer desabastecimento e encarecimento de produtos, que há uma preocupação hoje do município em relação a essa estiagem prolongada, que já tem sido noticiado no mundo inteiro, que é o efeito fenômeno El Niño. Possivelmente entraremos até dezembro com essa estiagem prolongada. O calorão nas últimas semanas afeta também o bem-estar dos animais. Em Sinop, no Mato Grosso, tem onça ganhando picolés para poder enfrentar as altas temperaturas. Um dos animais, que tem nome de personagem de novela, fica bem mais calmo quando recebe o mimo. O Gustavo Nolasco foi lá conferir essa história. Tenho certeza que você vai gostar da história de hoje, e principalmente você que é noveleiro. Lembra do Cravo e a Rosa? Aquela novela que tinha o ator Eduardo Moscovis, que fazia o Julião Petrúquio. Ele era conhecido por ser bruto e sistemático. Assim como o nosso convidado ali, olha só, uma onça parda macho que foi resgatada em Porto dos Gaúchos. Ele tinha um irmãozinho que acabou não resistindo, eles foram separados da mãe logo ao nascer. Ele tinha um machucado no cotovelo e foi resgatado pelos profissionais aqui da UFMT
CT, onde recebe cuidados até hoje. Ele tem 3 anos. A Elaine Dione, que é a médica veterinária aqui, faz esse cuidado há muito tempo. Vamos explicar primeiro a história desse apelido, né? Ele era conhecido por ser brutão, mas na verdade ele tem um coração generoso, né, Elaine? E lindo, né? Então conta bastante, faz bastante sintonia com o nome, né? Então era isso, era uma onça parda, um filhote de onça parda, bem mal-humorado no começo, né? Mas já encantador. E a gente colocou esse nome e eu acho que ele honra esse nome muito bem até hoje, né? Estamos em Mato Grosso. O que acontece aqui? Muito calor. A gente, na semana passada, bateu a marca de 40 graus em Cuiabá, a temperatura mais alta do país. Para aliviar para eles que não estão no ambiente de floresta, tem algumas estratégias. Uma delas é o picolé de sangue, é isso? Isso mesmo. A gente faz picolé de sangue, picolé de fruta, temos variedades de acordo com o padrão de alimentação do animal, né? No caso do Julião Petrucci, ele gosta bastante, desde pequenininho a gente sempre vem, principalmente nesse período, e é uma forma de enriquecimento alimentar para ele, porque a gente propicia com que ele aumente a ingestão de água nesse período e que também passe um bom tempo ali envolvido com a sua própria alimentação, o que ajuda a reduzir o estresse em cativeiro. Sim. No caso desse animal, quantos picolés por dia? Precisa de um carrinho inteiro? Como é que é? Depende muito do humor dele. Vai aí de 5 a 7 picolés por dia, dias mais quentes, dias mais frescos, mas é mais ou menos isso. É importante registrar também. Essa é basicamente uma despedida do Petrucci, né? Em breve ele vai para um recinto especial, vai ser solto na natureza, né? Em algum grau, vai poder se cuidar, poder se reproduzir, achar a Catarina, como é que é? Isso, a busca agora é para que a gente possa, inicialmente, como a gente não tem ainda no país um programa estabelecido de soltura para onças pardas, tem se caminhado para isso. Então ele vai para um recinto bem adequado para ele e com outros animais, inclusive outras fêmeas, né? A gente tem esperança que ele encontre a Catarina dele, o favo de mel dele, né? Ou até mais de uma Catarina, que é normal para essa espécie, mas que ele possa encontrar um espaço mais adequado com outros indivíduos da espécie dele, ele possa ser mais onça parda ainda. E a gente encerra falando do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Essa é a 26ª edição do festival, que é tradição na cidade histórica mineira. Esse ano, os organizadores esperam cerca de 60 mil pessoas degustando os pratos de chefes renomados de todo o país. Tem aquele tropeiro quentinho e a panela, olha aí, é do tamanho do sucesso do prato. Receita e ingredientes direto de Conceição do Mato Dentro. Todos são produtos naturais, o feijão é plantado na roça mesmo, sem agrotóxico nenhum. A linguiça é uma linguiça tradicional da minha família. A Úrsula tenta explicar o segredo da receita. Eu acho que é o carinho nosso, né? Receita de família, produto da região. Não demorou muito e a panela ficou assim. Sorte de quem conseguiu garantir o último prato. Eu tava vendo que tava acabando. Falei, meu. Quando o assunto é culinária, o resultado de mistura e criatividade é sabor. Broa de milho verde na manteiga, galinha confitada e ainda tem quiabo grelhado. Esse sanduíche aí é feito de broinha de canjica com barriga de porco e banana da terra. Lembra família, lembra casa de vó. 200 atrações gastronômicas estão no cardápio do festival. Até o próximo fim de semana, cerca de 60 mil pessoas devem passar aqui por Tiradentes em mais uma edição do Festival Cultura e Gastronomia. Na cidade foram montados 4 espaços, como esse daqui, para receber os visitantes e homenagear aquele espaço que para muita gente é o queridinho da casa, a cozinha. Nessa tem até fogão a lenha e aquelas panelas clássicas. Um casamento perfeito para fazer comida boa. Na chapa vai sair um hambúrguer amineirado. A gente fez um hambúrguer de copa lombo, que é uma parte do porco super irrigada, então é uma carne super suculenta. Aí a gente usou um requeijão de raspa, aí fizemos um picles de maxixe e a cereja do bolo, um ketchup de goiaba, que aí dá toda a mineiridade a esse hambúrguer. A Praça da Rodoviária de Tiradentes se transformou em um restaurante a céu aberto, um ponto de encontro para as amigas. Bárbara vem sempre. Para mim, a gastronomia, ela une pessoas, né? Ela conecta a gente com o passado. Vem quase que todo ano.
Tudo parece muito delicioso, né? Já abriu o apetite. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite e um ótimo domingo para você.